Você sabe o que é repartição pública abordado pela nossa Constituição do Brasil? Ou o que seria a proposta de emenda constitucional número 3 de 2022, que trata sobre privatização das praias? Se você não sabe, veremos nesse vídeo. Primeiramente, o que são bens públicos? Os bens públicos, segundo descreve a nossa Constituição, são recursos, propriedades ou ativos que pertencem ao Estado e são destinados ao uso benéfico da coletividade ou da sociedade. Estes recursos são geridos pelo poder público, representado pelo nosso Estado. Eles visam atender aos nossos interesses, ao interesse da população. Mas surge a seguinte pergunta: como o Estado irá gerir todos os recursos e atender toda a população do Brasil? Foi aí que, em 1988, os constituintes originais, ou as pessoas responsáveis que escreveram a nossa Constituição, pela qual conhecemos hoje, tiveram a seguinte ideia: por que não repartimos os bens públicos entre os entes federativos? Mas o que são os entes federativos? Os entes federativos, segundo descreve a nossa Constituição, no artigo 18, no título 3, que trata sobre a organização do Estado, divide o Estado em 4 entes federativos, chamados de União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ainda na Constituição, no seu artigo 20, diz o que são os bens públicos da União. No seu parágrafo 1º, diz que os que atualmente lhe pertencem e os que vierem a ser atribuídos são da União, tais como as terras devolutas, os lagos, os rios, quaisquer correntes de águas em terreno de seu domínio. Também as ilhas fluviais, as lacustres nas zonas limítrofes, assim como os recursos naturais da plataforma continental. Ressalta-se também são bem da União o mar territorial, os terrenos de marinha, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive os de subsolos, como também as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. É assegurado dessa forma, segundo a lei, à União esses bens públicos de sua competência, na qual está descrito no artigo 21 da nossa Constituição, que trata sobre matéria de competência da União. E enquanto os estados, quais são os bens públicos dos nossos estados? Na Constituição é descrito em seu artigo 26. No parágrafo 1º, vemos que são bens públicos do nosso estado as águas superficiais ou subterrâneas, que neste caso decorre das obras da União. Já no parágrafo 2º, descreve que também são bens do nosso estado áreas, ilhas oceânicas, costeiras que estiverem em seu domínio, excluídos, neste caso, aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Já no parágrafo 4º, vemos que são as ilhas fluviais e lacustres que não pertencem à União. Continuando, agora falando sobre a PEC da privatização das praias, ela se refere a uma proposta de emenda à Constituição
que foi proposta para alterar a Constituição Federal do Brasil. Nela consiste o objetivo de permitir a privação de áreas de praias públicas. A ideia por trás dessa proposta é que a privatização poderia levar a uma maior gestão e conservação das áreas, além de possibilitar investimentos em infraestruturas e serviços. Contudo, a PEC gerou muita controvérsia e debate. Críticos argumentam que isso poderia restringir o acesso público às praias e comprometer o caráter de bem comum dessas áreas, garantido pela Constituição, que é um importante recurso natural e cultural para a população. Desse modo, a proposta ela ainda segue em tramitação até a última atualização, não havendo sido aprovada. O debate sobre a PEC envolve questões complexas sobre direitos de uso, conservação ambiental e acesso público a bens naturais.